Transforma, história que transforma vidas. E hoje eu quero falar um pouco sobre a história da Sadako Sasaki, que é uma história muito linda, que está super ligada a esse tsuru, que é um pássaro, né, japonês. Existem várias versões, né, da história da Sasako. E quando a gente fala do história que transforma, são histórias de transformação que transformam a vida das pessoas. Histórias de pessoas comuns, como da Sadako Sasaki, né, que inspirou muitas pessoas no Japão. Ela tinha 2 anos, né, quando a bomba de Hiroshima... E ela sobreviveu à bomba. Mas 10 anos depois, ela estava numa corrida, assim, com outras crianças, e ela desmaiou. E quando ela foi para o hospital, descobriram que ela estava com a doença da bomba, né? Que muitas pessoas conheciam, que é a doença da bomba de Hiroshima, que é a leucemia. E ela foi pro hospital e ela ficou hospitalizada. Existe uma lenda japonesa, que é desse tsuru aqui, que é esse pássaro. Tem pessoas que contam ela de diversas versões, mas dizem que se você fizer 1000 desses pássaros, você realiza um desejo. Ou muitas pessoas fazem isso quando as pessoas realmente estão doentes, né? Eu, pelo menos, conheci essa tradição de 1000 tsurus que você tem que pendurar. Então, várias casas que você vê com cortinas, né, desse tsuru aqui, é justamente porque provavelmente alguém ficou doente e as pessoas fizeram isso. E ela começou a fazer esses tsurus enquanto ela estava no hospital. E uma das coisas super bonitas que aconteceram lá no hospital foi que ela recebia cartas dos amiguinhos da escola. E esses amiguinhos da escola, eles simplesmente começavam a escrever cartas de inspiração para ela não desistir. E ela continuou acreditando que ela ia sair de onde ela estava, né? Que ela ia se recuperar, que ia dar tudo certo. E ela ficou assim por muito tempo. Enquanto isso, ela continuou fazendo. E existem várias versões dessa história, porque nessa história do tsuru existe a versão de justamente... Alguns dizem que ela conseguiu terminar os 1000, outras não, porque ela acreditava que ela ia sair dessa. Ela acreditava que ela ia conseguir se curar e tudo mais. E essa história de transformação, por que eu gosto muito dessa história? Porque, infelizmente, ela partiu, mas ela deixou uma história no local. As crianças se juntaram, né, da região para 2 coisas. Uma, as crianças se juntaram para poder fazer uma estátua em homenagem a ela, e existe essa estátua, mas em homenagem a todas as crianças, né, que também se foram por conta da bomba e tudo mais. E é uma criança segurando esse pássaro, que é esse tsuru. E muitas vezes essa história de transformação, né, ela inspira várias coisas, porque depois eles inclusive fizeram um livro com todas as cartas que ela recebeu enquanto ela estava no hospital. E quando eu comecei esse projeto do História que Transforma, foi justamente por isso, porque existem várias histórias de pessoas que não são famosas e que durante a minha vida inteira eu escutava essa história e eu falava, gente, mais pessoas precisam saber dessa história, conhecer essa história de mudança e de transformação na tua vida, porque pode ajudar outras pessoas, pode inspirar outras pessoas, né, justamente a saírem de onde elas estão. E por conta disso, eu criei esse projeto do História que Transforma, que transforma vidas, justamente para ajudar
a inspirar pessoas via outras histórias de transformação, porque muitas pessoas, o que eu mais escuto é assim: Ju, não dá, agora eu não consigo, financeiramente falando, não consigo fazer uma terapia e tudo mais. E eu escutando diversas pessoas, eu falei, poxa, por que eu não posso criar um projeto que outras pessoas vão escutar histórias de transformação, que muitas vezes foi justamente isso. A pessoa passou por uma situação difícil, mas ela superou, ela conseguiu dar conta, ela deu, né? Ela passou por tudo isso e transformou a vida dela. Então, por conta dessas histórias que eu escutei, eu criei essa história que transforma, história que transforma vidas. E eu tenho certeza que todas as histórias que serão postadas aqui no canal, de alguma forma, podem tocar o coração de vocês. Pode literalmente inspirar vocês a saírem de onde vocês estão. Porque essa é a maior intenção. É literalmente trazer uma transformação na vida das pessoas através dessas histórias. E quantas histórias vocês escutaram durante a vida de vocês que realmente mudaram a vida de vocês? Então, por conta disso, eu espero que de alguma forma vocês se conectem, que a vida de vocês seja transformada quando vocês escutarem alguma dessas histórias de transformação. Eu tenho a minha história. Eu acredito que cada um passa por um momento da vida que muitas vezes é difícil. E hoje, né, se tornou quem é, se tornou uma pessoa diferente, justamente por conta de todas essas histórias. Eu sempre falo, aliás, eu gravei um vídeo essa semana falando justamente sobre isso, que o que eu acho muito bonito do origami é que você pode errar a dobra, né? E o papel vai estar amassado, então vão ficar marcas nesse papel, mas essas marcas não significa que pode surgir algo bonito no final, entende? E realmente, uma história de transformação, uma história de mudança, uma história literalmente... Ah, nossa, quanto tempo, Dri! Que bom que você tá aqui, quanto tempo! Saudades de você também! E essas histórias, Adri, tem histórias lindas também, viu, de transformações. E existem muitas histórias de pessoas que não são famosas que podem inspirar outras pessoas. E por isso que eu sempre falo, todo mundo tem essas marcas, né, da vida. Mas não significa que a pessoa não pode se tornar uma pessoa melhor todos os dias. Uma pessoa que vai literalmente mudar a vida, que vai transformar, né, não só a sua vida, como a vida de todo mundo ao seu redor. E eu acredito que existe um propósito muito maior, que é de ajudar as pessoas através de histórias. Porque quantos livros ou histórias da sua família que você escutou, que você, não só da sua família, de amigos, que fez com que você literalmente falasse, eu vou conseguir passar por isso. Eu dou conta, vai dar tudo certo. E por conta disso, vocês vão ver no meu canal, vocês vão assistir todas as lives, né, que eu fiz com outras pessoas, escutando, que não é a minha história, mas é a história dessas pessoas maravilhosas que falaram, eu topo, eu quero, e na verdade só estava aqui no Instagram. E eu decidi abrir no outro canal, para justamente mais pessoas visualizarem, mais pessoas se inspirarem, mais pessoas, assim, a gente tem muito mais vidas transformadas através dessas histórias. Eu tenho a minha história, mas hoje a live não é focada para isso. É só para dizer que eu espero que todos vocês, eu tô convidando todos vocês, né,
a irem para esse canal do YouTube, que é justamente uma história de transformação que pode transformar a vida de vocês. E tem histórias lindas de pessoas que passaram por traumas muito pesados. Aliás, eu vou até trazer uma reflexão aqui para vocês. Porque muitas pessoas viram e falam assim, não, meu trauma é muito maior, às vezes do lado de alguém que também sofreu. E eu sempre falo uma coisa que eu acho que é muito importante. Todo trauma, todo mundo é importante. Então, não existe trauma maior e trauma menor. Existe o que cada um passou na sua vida. E quando você se conecta com isso, você entende que cada pessoa tem uma dor, cada pessoa passa por aquilo que realmente é para ela passar e transformar a vida dela. Então, numa próxima vez que você estiver numa roda, sempre lembra disso. Nunca minimize a história de ninguém, porque às vezes aquela pessoa, ela tá num sofrimento muito grande e por conta da pessoa falar assim, o seu seu sofrimento nem é tão grande, a gente sem querer pode prejudicar outra pessoa. Então, eu sempre falo pra gente escutar com amor e não minimizar nada em ninguém, porque não faz sentido. Cada um tem uma história de vida, tanto que uma das coisas que eu sempre falo é que por conta das histórias de vida das pessoas, as pessoas têm opiniões diferentes no dia a dia delas. E essas opiniões diferentes, elas fazem com que cada um tenha, sei lá, opiniões bem adversas. Eu não vou falar aqui para nem entrar em polêmicas. E as pessoas param, literalmente, de conversar com pessoas que pensam o oposto. E isso, na minha cabeça, não entra em vários momentos. Porque eu sempre falo, se a ideia de todos, né, da maior parte das pessoas, não digo todo mundo, é literalmente mudar e transformar onde você vive, mudar a sua vida, não é excluindo ninguém, não é minimizando a outra pessoa, porque a partir do momento que você vira e fala assim, a minha verdade é a única, você tá dizendo que a sua verdade é acima de qualquer outra. E eu sempre falo, é muito importante a gente, não é que você precisa ser melhor amiga, não é sobre isso, mas é literalmente respeitar. Às vezes você aprende algo novo. Eu sempre falo, se eu tô numa roda que alguém tá falando uma coisa completamente oposta ao que eu penso, eu fico em silêncio e eu escuto. Não tô dizendo que eu tenho que concordar, porque às vezes eu simplesmente fico quieta. Porque eu sempre falo, as pessoas acham que elas têm que responder tudo, ou que tem que concordar ou discordar, né? Mas às vezes o silêncio também é uma resposta, né? E eu normalmente eu fico em silêncio para escutar, porque às vezes eu aprendo algo novo. Tem um conceito japonês que eu até gravei um vídeo outro dia falando sobre ele, que é o Sosin, que é mente de aprendiz, né? Que significa mente de aprendiz. E quando você tem essa mente de aprendiz, você aprende todos os dias, com todo mundo, em todos os momentos, em todos os lugares. Por quê? Porque você entende que você tá ali para aprender sempre alguma coisa nova. E tem uma coisa que eu sempre falo que acontece muito comigo, mas talvez por conta da minha personalidade, até já gravei vários stories, logo que acontece eu já gravo contando, né? Que eu acabo sempre encontrando pessoas no meio do caminho, assim, que às vezes eu nunca mais vou encontrar. Que foi o caso de umas 2 ou 3 que aconteceram isso, que elas simplesmente estavam lá para me ajudar e serem proativas num determinado momento. E aquilo acaba que
me motiva muito, né? Porque eu falo, gente, olha que maravilhoso. E eu sempre gosto de elogiar, eu gravo stories falando da pessoa, tudo, porque isso literalmente é muito inspirador. A gente está acostumada, né, em alguns momentos, a não ter uma gentileza. Não é uma educação, eu acredito que a gente tem em todo lugar, na maior parte, né? Mas você fazer algo a mais do que foi pedido, tá? Não é algo tão comum. São poucas as pessoas que fazem isso, né? E isso também faz a diferença e cria uma história na vida das pessoas. Então, por conta disso, se você tiver alguma história de transformação e você não precisa ser famoso ou famosa, eu tô aqui porque eu gosto de escutar histórias que incentivam e motivam outras pessoas a saírem do lugar onde elas estão hoje. Então, eu conto com vocês. Se alguém tiver uma história de transformação, me manda no direct, que eu quero escutar a sua história. Porque, com certeza, você, no mínimo, vai mudar a vida de uma pessoa. Espero que sejam de milhares, né? Mas, no mínimo de uma pessoa, você vai trazer uma história de transformação. Então, quem não conhece, entra lá, se chama História que Transforma. História que transforma vidas. Eu fiz dessa forma porque eu acredito que literalmente as histórias podem transformar a vida das pessoas. E é isso.